Sejam muito bem-vindos ao canal Brasil Futebol Clube. Aqui falaremos dos jogos dos times brasileiros sem clubismo, apresentando apenas as informações dos jogos. Nesse vídeo falaremos dos jogos da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 Série A, os jogos que abrem o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Fique até o final que apresentarei a minha seleção do primeiro turno. Com o fim do primeiro turno do campeonato, temos Botafogo, Flamengo e Palmeiras nas primeiras colocações, tendo o Flamengo um jogo a menos e apenas 3 pontos de diferença em relação ao líder Botafogo. Tivemos alguns destaques no primeiro turno, como a situação do Rio Grande do Sul, que causou prejuízos principalmente ao Internacional e ao Grêmio. Além disso, tivemos a Copa América, que desfalcou diversos times com a convocação de atletas para as seleções participantes. Outro fato bastante comentado foi a arbitragem, que segue aplicando as regras sem critérios claros e sendo protagonistas em diversos jogos. Lembrando que a arbitragem boa é aquela que não comentamos, e isso praticamente não ocorreu. Parabéns, CBF. Vamos aos jogos de sábado, dia 27 de julho de 2024. Palmeiras e Vitória, em lados opostos da tabela, se enfrentam no Allianz Parque às 19 horas. E nos últimos jogos, o Palmeiras acumula 2 derrotas e 3 vitórias. No primeiro turno, o Palmeiras venceu o Vitória por 1-0 na Bahia. Já o Vitória está na antepenúltima colocação em situação complicadíssima. Nos últimos 5 jogos, perdeu 4 na sequência e ganhou 1. Juventude e Criciúma, que empataram no primeiro turno, se enfrentam em situações parecidas, já que apenas 3 pontos os separam. Juventude em 12º e Criciúma em 15º na tabela jogarão em Caxias do Sul às 19 horas. O Bahia enfrenta o Internacional. O Bahia vinha bem no campeonato, mas parece ter sentido o ritmo dos jogos. Acumula 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. No primeiro turno, perdeu para o Inter por 2-1. O jogo será na Arena Fonte Nova, às 20 horas. O Internacional vem causando preocupação na sua torcida com os últimos resultados, mas tem 5 jogos a menos no campeonato. Não consigo torcer contra os times do Sul após o ocorrido. Tomara que o Inter se desenvolva no campeonato. E o Grêmio também. Temos ainda Botafogo e Cruzeiro. E amigos, sabe a diferença de pontos do Botafogo e Cruzeiro nas últimas 5 rodadas? Apenas um. Um ponto separa nas últimas 5 rodadas. O Botafogo ganhou 4 partidas e empatou uma, e o Cruzeiro ganhou 4 partidas e perdeu uma. No primeiro turno, o Cruzeiro ganhou por 3-0 e certamente o Botafogo virá com força total para vingar o resultado. Ocorre que o Cruzeiro também se reforçou e não venderá a derrota facilmente. Os times estão separados por apenas 8 pontos, tendo o Cruzeiro um jogo a menos na 5ª colocação. O Botafogo é favorito por jogar em casa às 21h30. O último jogo do sábado, também às 21h30, o Fortaleza recebe o São Paulo no Castelão. Fortaleza em quarto com um jogo a menos e São Paulo, em sexto colocado, farão uma bela disputa valendo a permanência entre os times que disputarão a Libertadores. Fortaleza vem de uma sequência de 1 empate e 4 vitórias, enquanto o São Paulo de Zubeldia alterna resultados vindo de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Já no domingo, dia 28, teremos mais 5 jogos, começando com o Red Bull Bragantino, nono colocado, enfrentando em Bragança Paulista às 11 da manhã o Fluminense, que vem em ritmo acelerado, com 2 vitórias na sequência, mas ainda como o penúltimo colocado na tabela, com 18 jogos. Red Bull Bragantino vem alternando resultados com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. No primeiro turno, o Fluminense empatou com o Red Bull Bragantino por 2-2, mas hoje conta com um time reforçado e com nova liderança técnica, dando esperanças ao time carioca de sair da zona do rebaixamento. Já o Flamengo recebe no Rio de Janeiro o Atlético Goianiense. Em situações opostas da tabela, o rubro-negro carioca vem com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos, enquanto o Atlético Goianiense vem de 1 empate e 4 derrotas. O jogo será único às 16 horas, o famoso jogo da televisão. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 2-0. Naquele jogo que o Atlético Goianiense teve 2 jogadores expulsos. Já às 19 horas, o Grêmio em situação complicada no campeonato, primeiro da zona do rebaixamento com 2 jogos a menos e 15 pontos, enfrenta o Vasco da Gama, que até pouco tempo estava por lá. No primeiro turno, o Vasco ganhou por 2-1. Com mudanças na política e reforços importantes, o Vasco está na 11ª colocação, vindo de 1 derrota e 4 vitórias, enquanto o Grêmio vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. Também às 19 horas, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. Corinthians, 14º colocado, flutuando na parte de baixo da tabela, enfrenta um Galo que até pouco tempo estava disputando a liderança, mas hoje encontra-se em 10º colocado, com 2 jogos a menos. O Atlético vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos, e o Corinthians com 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No primeiro turno, os times empataram em 0-0.
No último jogo da rodada, o Cuiabá recebe o Atlético Paranaense, também às 19 horas na Arena Pantanal. No jogo de ida, o Cuiabá perdeu para o Atlético por 4-0. Vamos então para a seleção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024, a minha seleção, tá? Vários jogadores convocados para as seleções durante a Copa América mereciam estar na lista, mas eu achei melhor não colocar porque eles jogaram menos jogos, né? Exemplo do Arana, do Dela Cruz, né? Então vamos à minha lista. Eu vou de goleiro John, Botafogo, lateral direito William do Cruzeiro, dupla de zaga Bastos do Botafogo e Fabrício Bruno do Flamengo. Destaque para o Gabriel Xavier do Bahia, hein? Fiquei na dúvida. Lateral esquerdo Cuiabano, Botafogo e vamos de um volante apenas, Aníbal Moreno do Palmeiras. Meias, Matheus Pereira do Cruzeiro e Lucas do São Paulo. Atacantes Pedro do Flamengo, Estevão do Palmeiras e Luiz Henrique do Botafogo. Comente aqui embaixo o que você achou da minha seleção. Você faria diferente? Você convocaria outros? Deixe também o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para nos ajudar. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado!